Discussão do requerimento da deputada Valderice Castelo Branco. Senhor presidente, encaminho o voto contrário, uma vez que o nobre colega professor Júnior Gel requer ao senhor presidente da Assembleia Legislativa que convoque o secretário extraordinário de parceria público-privada, Claudinei Aparecido Quaresmin, para que preste esclarecimento sobre o funcionamento do Plano Saúde, especialmente no que se refere às unidades hospitalares credenciadas, aos contratos com estas e ainda à situação financeira do plano. Já foi convocado o secretário de Administração, Edson Cabral de Oliveira, que é o secretário de Administração, e Neijaim José Brito Siqueira, que é o diretor do Plano Saúde. E, no que se diz respeito ao Claudinei, não tem absolutamente nenhuma ligação com o Plano Saúde. Portanto, solicitamos que o voto seja contrário de todos os colegas. Obrigada. Pela discussão do requerimento, deputado professor Júnior Gel. Presidente, a solicitação para que o secretário de Administração, Edson Cabral, e o diretor do Plano Saúde fossem convocados, feita pelo deputado Valdemar Júnior, se não me falha a memória, com 15 assinaturas dos pares, era exatamente em função do áudio, onde foram citados os dois. O que fiz foi simplesmente complementar a solicitação, uma vez que não foram apenas os dois citados. Não estamos aqui, em momento algum, para fazer acusação indevida. Nós estamos aqui apenas visando a apuração dos fatos. E como o secretário Claudinei Quaresmin também foi citado, que ele vem apenas para tirar as dúvidas dessa Assembleia, que estamos aqui exatamente com esse propósito, e esclarecer para a sociedade, para que não venha a recair sobre a Assembleia um peso que não nos compete. Obrigado, senhor presidente. Por isso, eu solicito aos pares que aprovem essa convocação e que os três estejam juntos na data já previamente marcada. Senhor presidente. Pela discussão da matéria, deputado Valdemar Júnior. Apenas para esclarecer aos demais pares que, quando eu fiz o requerimento solicitando aqui a presença do Edson Cabral, secretário de Administração, e o Inês Jaim, que é o superintendente de planejamento, não foi baseado em áudio. Porque se eu fosse pegar todas as pessoas que estavam no áudio, citadas naquilo que percorreu o estado inteiro pelo WhatsApp no último final de semana, eu tinha que ter trazido aqui dono de exata, dono de copy-art, dono não sei das quantas, dono disso e dono daquilo. Porque lá falou-se pelo menos uns 6 nomes. Eu fiz um pedido de requerimento para convocar, para esta casa convocar e ouvir as duas pessoas que são responsáveis pelo plano de saúde do estado de Tocantins, que está sendo que gera sobre o plano uma suspeição de algo errado. Então, nós temos que trazer quem é responsável por aqueles que hoje estão gerindo o plano de saúde do estado de Tocantins. Esse foi o motivo e o que me motivou a fazer o requerimento. Pela ordem para a discussão do requerimento, deputado Zé Roberto. Senhor presidente, acho que todo mundo sabe, eu não uso WhatsApp, não uso Facebook, não uso nada disso, né? E talvez nesses últimos anos, talvez não, com certeza nesses últimos 8 anos, quase 9 anos que eu sou deputado, eu já fiz dezenas de pronunciamentos na tribuna aqui a respeito dessa prática adotada no país de caluniar, de mentir, de falsear as coisas. Eu não estou dizendo que esse áudio, que eu não vi, que eu não vou receber porque eu não tenho WhatsApp, que seja mentira ou verdade. Agora, no Brasil existe o devido processo legal. E o processo legal é quem tem denúncia que vá apresentar essa denúncia no local que tem que apresentar, que é na delegacia e no Ministério Público. Agora, ficar gravando isso, como a história está mostrando agora, que eu estou vendo mais coisa daquele bandido, daquele Dallagnol com o Sérgio Moro, hoje já mostrou mais coisa deles. É isso que a gente precisa. A Assembleia não se pode sujeitar a esse tipo de coisa. O mandato do deputado Zé Roberto, que foi lutado pelos trabalhadores, não vai se sujeitar a esse tipo de trabalho. Aqui nós temos que chamar os responsáveis, não para responder sobre áudio. Por que está descredenciando, por que não está atendendo. E se ele quiser falar sobre o áudio, vai. Mas a nosso papel aqui é o plano de saúde, que entra dinheiro do Estado, e nós temos que cuidar dele. Por que não está atendendo? Por que não está tendo repasse? Eu acho que é isso. Agora, denúncia para mim, isso aí, ainda mais da maneira que foi, é na polícia e no Ministério Público. Depois, se tiver o fato, a gente pode. Então, meu voto é contra o requerimento do deputado, não contra o requerimento do deputado Júnior, mas que a gente convoque aqueles que respondem pelo plano de saúde. Pela ordem para discussão da matéria, deputado Gleison Nato. Senhor presidente, nós entendemos que qualquer denúncia ela tem que partir
pelo pressuposto de ser investigada pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pelos demais órgãos fiscalizadores. Nós entendemos também, senhor presidente, que a era digital hoje, ela veio tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal. Todos nós entendemos que nas últimas eleições que nós tivemos acesso à era digital, isso prejudica muito, e na campanha passada foi combatido bastante a questão do fake news. Então nós não podemos, a Assembleia Legislativa, e os nobres deputados e as nobres deputadas não podem de forma alguma deixar se levar por um achismo, deixar se levar por um jornalista sem credibilidade, e que nós entendemos também, senhor presidente, que algumas pessoas elas tentam antecipar o processo eleitoral. Tentam antecipar o processo eleitoral, tentando disturbar a cabeça das pessoas, cabeça do povo tocantinense. E ontem nós entendemos muito bem, nobre deputado Júnior Gel, quando nós percebemos e vimos um vídeo do jornalista que está com aquelas acusações em seu gabinete, falando que o senhor é um ótimo candidato a prefeito de Palmas. Então são essas as acusações que estão sendo feitas. O processo eleitoral não pode ser antecipado de forma alguma. O povo tocantinense merece respeito. Qualquer acusação feita, ela tem que ser levada antes aos órgãos fiscalizadores. Nós não podemos aceitar de forma alguma achismo ou fake news partindo por denúncias e por fatos inexistentes. Nós não estamos aqui, deputado, tirando a responsabilidade do secretário de administração, senhor Edson Cabral, e muito menos do diretor do Plano de Saúde, senhor Inês Jaim. Nós tomamos o cuidado de, antes de sair com falácias, com acusações, nós fomos recebidos e muito bem recebidos, tanto pelo presidente do Plano de Saúde, senhor Inês Jaim. Eu fui lá tirar todas as dúvidas referentes à questão do Plano de Saúde, e eu tenho certeza que se Vossa Excelência ligar para ele está de prontidão, assim como fez comigo, ele faz com todos. Não tem restrição alguma. Agora, nós não podemos aceitar essa disturbação dos fatos como está tentando acontecer. Por isso, nós somos contrários a este requerimento seu de urgência e voltamos aqui a deixar claro: os responsáveis pelo plano de saúde são o secretário Edson Cabral, de administração, e o diretor do plano de saúde, senhor Inês Jaim. Agora, o deputado, hoje a sessão está até mais alegre, o deputado Valdemar Júnior, com a sua voz brilhante aí de locutor. O deputado falou muito bem. Nós não podemos chamar todos os envolvidos. Fica uma questão muito disturbada e ontem deixou claro. E volto a repetir, senhor presidente, o processo eleitoral de 2020 não pode ser antecipado para disturbar a cabeça dos eleitores tocantinenses. Obrigado, senhor presidente. Pela discussão da matéria, deputado professor Júnior Gel. Senhor presidente, eu acho engraçado quando o deputado Gleison Nato fala assim que nós não vamos votar, mas o voto é só dele. Ele não sabe o voto dos demais pares, a não ser que já tenha sido combinado. Mas é porque utilizou a palavra nós, deputados, não vamos. Nem líder de governo é. Mas eu gostaria só de fazer a leitura do requerimento do deputado Valdemar Júnior, que contradiz, meu conterrâneo, o que Vossa Excelência afirmou, que não era baseado em áudio. No requerimento 1367, que vai ser votado daqui a pouco, afirma o seguinte: requer ao senhor presidente da Assembleia Legislativa a convocação do secretário de Administração do Tocantins, Edson Cabral, do diretor do Plano de Saúde, Nejaim José de Brito Siqueira, para comparecer ao plenário a fim de prestar esclarecimentos sobre um áudio. Nós temos também o secretário que eu fiz o requerimento para prestar esclarecimento sobre o mesmo áudio, que é o que Vossa Excelência e 15 pares desta casa assinaram. Então, por que para convocar dois o motivo do áudio pode, para convocar o terceiro não pode? Eu não entendo qual é a dificuldade em esclarecer o assunto.
Qual é a dificuldade em trazer o secretário para esclarecer? Como volto a afirmar, não estamos aqui fazendo nenhum tipo de acusação, pelo contrário. O que nós queremos é esclarecer fatos para que a sociedade não venha a acreditar que esta casa, que foi eleita para promover a fiscalização, que esta casa não queira fiscalizar um dos nomes que está diretamente envolvido no áudio. Eu entendo o posicionamento dos pares, entendo o posicionamento do deputado Gleidsonato, porque talvez já tenha sido conversado com ele sobre a necessidade de não se fazer essa convocação, mas eu vejo como necessário, para o bem desta casa, para o bem da sociedade, o esclarecimento. E a presença dos três não é para vir separado, coloca os três para virem juntos, para que nós façamos os devidos questionamentos, esclarecer as dúvidas, e aí toma-se o posicionamento posterior, se os colegas acham pertinente assinar a solicitação de uma CPI ou não, se já foi esclarecido ali, fica a critério dos pares. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem para a discussão da matéria, deputado Valdemar Júnior. Apenas para fazer uma pequena retificação na fala do deputado Júnior Gel. Deputado, meu amigo e meu irmão e conterrâneo Júnior Gel, acho que Vossa Excelência não entendeu direitinho na hora que eu fiz a justificativa aqui da minha propositura. Eu não disse que não estava me baseando pelo áudio. Pelo contrário, eu disse que estava baseando no áudio, só que eu não iria convocar todo mundo que estava sendo citado naquele referido áudio. Que eu iria apenas dizer que eu queria informações em relação ao plano de saúde, as pessoas responsáveis pelo plano de saúde. É só para fazer essa colocação, para não ficar dúvida na cabeça de ninguém. Inclusive, a casa tem aí a degravação, está nos autos, está a taquigrafia, a gente fica à vontade. Mas quero... E defendo o direito de Vossa Excelência até o último momento. Mesmo às vezes não concordando, mas defendo o direito de Vossa Excelência até o último momento. Tá? Pela admiração e pelo respeito que eu tenho a Vossa Excelência, eu precisava fazer essa retificação para não ficar nenhuma dúvida no ar. Obrigado, viu, deputado? Pela discussão da matéria, deputado Léo Barbosa. Senhor presidente, observando as discussões e as motivações que levaram a discutirmos em plenário o que aconteceu, eu queria apenas fazer alguns apontamentos. E aí, deputado Valdemar, nós temos que levar em conta quem fez essas denúncias. Eu, quando vereador, fui chantageado por esse mesmo jornalista que me xingava em grupo de rede social, deputado Nilton Franco, que se eu não desse 200 conto para ele todo mês, ele ia me xingar. E ele tem vivido assim. Você não acha uma única instituição nesse Estado, um único órgão que tenha coragem, presidente, de patrocinar o blog dele porque não tem fonte segura. É baseado em achismo e malandragem. Mas eu quero dizer mais, senhor presidente. Circula já nas redes sociais um áudio desse cidadão tentando extorquir Divino Alain para que ele não publicasse nada. E eu vou responder o seguinte: se o Divino devesse, se alguém devesse, não teria pago para essa matéria não ir para o ar? Claro que sim. Não pagaram porque não devem. E nós não podemos agir de forma irresponsável. Nós temos que ter o equilíbrio de saber que nós estamos tratando de agentes públicos. A convocação desses dois primeiros, ela é fundamental para os esclarecimentos. Nós estamos falando de secretários que são ligados ao Plano de Saúde e ao Estado, que intermediam todo esse processo. Mas eu quero dizer mais, senhor presidente. Esse mesmo cidadão plantou matéria no início do ano, politiqueira, afirmando que meu pai havia o agredido. E muita gente viu. E quem vê o vídeo é ridículo. Tem a matéria lá, digita lá, Vanderlei agride Guimarães e vê o vídeo para ver a vergonha que é. Meu pai chega e abraça ele e dá uma bisca como amigo. Por aí nós tiramos. Mas eu vou colocar aqui, senhor presidente, um pouquinho do áudio. Eu quero que os deputados, antes de votar, escutem o que esse cidadão está falando, o mesmo que gravou a denúncia. Guardião, eu tenho uma coisa para te falar. Tem um furo de reportagem envolvendo o Carlécio, o Quaresmin, envolvendo o Plano de Saúde, Exata. Essa matéria veio parar na minha mão, camarada. E eu gostei de falar contigo. Qual a tua ideia? Assim, você sabe que eu trabalhei com o Mauro Carlécio. Né? Não recebi pelos áudios e pelas matérias que eu fiz, só recebi pelo trabalho de divulgação via mídia presencial, né? E o que vocês prometeram aí comigo não cumpriram, mas nada a ver, né? Cada um é cada um. Eu estou te ligando em consideração a sua pessoa aí, a pessoa do Carlécio, saber de vocês se você tem interesse no conteúdo da matéria, se eu devo publicar ou não, qual a reação de vocês. É uma matéria muito séria que vai chocar as estruturas do Palácio Araguaia, tá? Me retorne aí, por favor. Então, senhor presidente, eu não preciso dizer muito. Quando ele questiona qual o interesse do secretário do governo na matéria, é porque ele quer vender ela. E se o governo não comprou, é porque não deve. Fica muito claro isso. É por isso que eu falei que nós temos que ter responsabilidade antes de pautar uma CPI aqui. Quando o presidente da Câmara, eu fui o vereador que
que instalou a CPI do Preve Palmas. Não tive o prazer, junto com o deputado Júnior Gel, que à época era o presidente, de finalizarmos sequer o relatório, mas deixamos um legado que averigou, mas tudo feito dentro da legalidade e da responsabilidade, não com base em achismos irresponsáveis. Muito obrigado. Pela ordem, para a discussão da matéria, deputado Fabião Gomes. Senhor presidente, eu acho que a Assembleia tem que ter serenidade e responsabilidade. Eu conheço o Antônio Guimarães, estudei com ele lá na cidade de Tocantinópolis, meu conterrâneo. Uma pessoa extremamente difícil e irresponsável. E a Assembleia agora, depois, esse vídeo foi na semana passada, a Assembleia já se fica eufórica aqui, algum deputado para fazer uma CPI. Eu acho que quem tem que ser investigado agora, senhor presidente, é os que denunciaram, é o médico e o Antônio Guimarães para eles apresentar provas. Nós não temos que estar aqui convocando nossos secretários para dizer uma coisa que eles não sabem que estão sendo acusados. E a Assembleia age com tempo, a Assembleia não age rápido, quem tem que agir rápido para procurar provas é a polícia, e a gente pode até requisitar a investigação da polícia. Por isso eu vou votar contra os dois requerimento, nem do deputado Valdemar, que fala também do áudio, que eu não vou me levar por um áudio. Você não está vendo aí o Moro, o Dalagol, tudo sendo acusado por áudio? O que é que está acontecendo? Tem que ter responsabilidade. A Assembleia é formada por 24 homens e mulheres, que não pode ficar agindo assim como se fosse menino, não. Nós temos que dar tempo ao tempo de ver as coisas também. A nossa responsabilidade é final. CPI a gente só vê virar pizza. Então nós temos que ter argumento, que é o argumento que nós temos. Um áudio do Antônio Guimarães, um áudio do médico que diz que não pode dar nome aos bois, eles que sejam investigados pela Polícia Federal, pela Militar, pela Civil, seja lá por quem for, pelo Ministério Público, e depois dessas provas contundentes, se tiver, é que a Assembleia vai agir e tomar a posição. O meu voto é contra os dois requerimentos. Pela ordem, para a discussão do requerimento, delegado Harrison. Senhor presidente, é uma matéria muito importante que temos que ter muita serenidade na discussão. Eu concordo com os pares, principalmente com a fala do deputado Fabião, que traduz justamente esse sentimento que eu trago como profissional do direito, delegado de polícia, investigador, a questão do ônus da prova. Eu vejo que a coisa aqui está um pouco invertida, entendeu? Simplesmente um áudio divulgado é importante? As denúncias são graves? São, claro que são. Mas elas têm que ser tratadas com muita responsabilidade. Eu acho que quem deveria ser convocado para essa casa, para trazer esclarecimentos, para apresentar documentos, provas, deveriam ser aquelas pessoas que estavam falando áudio, atribuindo prática de crime a determinadas pessoas. Eu acho que deveria ter sido convocado, sim, a pessoa do doutor Luciano, que não conheço, nunca ouvi, não tenho nada contra tal pessoa. Também esse jornalista, o Guimarães, também não conheço. Enfim, mas as duas pessoas deveriam, sim, vir à casa para trazer essas provas, porque eu acho que está havendo uma inversão. Existe um devido processo legal que tem que ser tratado como tal. Princípio da ampla defesa, do contraditório, mas para isso, para você se instalar uma CPI, algo com a sua magnitude, com a sua importância, tem que ter um mínimo de provas. Os órgãos que estão aí já com procedimentos instaurados, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Polícia Civil, estão já com processos de investigação em andamento. Tendo o seu resultado apurado, a prática de algum crime, mande sim para casa, porque aí nós temos o dever e a obrigação de dar a resposta à sociedade, instaurando sim uma CPI e levando os culpados enfim, a atribuição do que mereçam. Essa é a ponderação que eu faço. Eu acho que a convocação aqui do secretário e do presidente do Plano Saúde, né? Enfim, é importante? É importante. Mas o que nós iremos assistir, eu acredito, deputado, sei da sua intenção valorosa,
mas nós iremos assistir aqui simplesmente, talvez, uma explanação de como está, porque não sei se eles vão trazer algo que traga tanta importância para a gente nesse primeiro momento, porque a gente tem que conhecer aonde está o problema, aonde estão as acusações, centradas em quê? Baseadas em quê? Existe alguma prova? Existe algum documento formal? Nós não podemos ser irresponsáveis de tratar. Daqui a pouco qualquer um faz uma denúncia numa rádio, grava e tem que instaurar uma CPI. Não é por aí, deputada Cláudia. Então, eu acho que nós temos que ter, sim, serenidade. O professor Júnior Gel, o deputado Júnior Gel, louvava a sua preocupação, a sua boa intenção também, do nobre deputado, mas nós não podemos, nesse debate, politizar algo tão importante, algo tão sério. Vamos tratar, sim, com muita serenidade, com muita tranquilidade, para não prejulgar ninguém. Nós não podemos trazer esse prejulgamento para essa casa, de forma, o presidente, que fica aqui as minhas colocações. Eu nunca, nos meus 18 anos de delegado de polícia, coloquei um inocente atrás das grades. E olha que se o senhor fizer uma pesquisa no Barra da Grota, na CPPA, é difícil o senhor achar alguém que seja culpado. Todos se dizem inocentes. Então, eu nunca coloquei nenhum daqueles que estão lá, de trás das grades, inocente, e não pretendo fazê-lo também nesta casa. Queremos sempre primar pela transparência, pela ética, pela coesão, de forma que a gente possa trabalhar com tranquilidade, com muita serenidade e transparência, para que a população, essa é a casa do povo, os debates sejam à altura, não caia-se o nível, de forma muito respeitosa o trato, mas também apontar o dedo, efetuar um disparo numa pessoa para marginalizar antes do devido processo legal, antes que as coisas sejam esclarecidas, que hajam provas para tanto, eu acho que seria medida não ajustada para o trato da questão. É isso, senhor presidente. Pela discussão da matéria, pela terceira vez, deputado professor Júnior Gel. Presidente, depois dessa vez eu prometo que eu não vou pedir para discutir mais. Lembro aos pares que o que me motivou inicialmente a solicitação não foi apenas em função do áudio. O áudio foi apenas um complemento. Nós tivemos o descredenciamento de um hospital, nós tivemos regras de credenciamento onde hospitais construídos em menos tempo teriam maior pontuação, que gera dúvida, por que isso? Se assim tivéssemos um Albert Einstein em Palmas que foi construído há décadas, esse hospital não poderia estar credenciado. Então, o que motiva direcionar dessa forma? Nós tivemos o cancelamento do atendimento, que já foi denunciado por mim aqui nesta tribuna, de hospitais aqui em Palmas, onde um dos hospitais afirmava não estar atendendo, o outro dizia apenas por clínico geral, que por especialista não estava atendendo o Plano Saúde. Informações estas que eu cheguei a solicitar junto à Secretaria de Saúde, não me responderam até hoje, já se fazem quase 60 dias. Quer dizer, nós temos um conjunto de fatores e de não atendimento pela sociedade, pelos servidores que pagam o plano. Isso que me motiva a entender o que está acontecendo dentro do Plano Saúde. O áudio foi apenas um complemento que veio posteriormente e foi utilizado como embasamento por parte dos pares quando votaram, quer dizer, quando aprovaram o requerimento em forma de urgência. Então, não estou aqui apontando, pelo contrário, eu quero tirar o apontamento, mediante as dúvidas a serem esclarecidas. E para finalizar, só respondendo ao deputado Gleidson Nato, ontem o jornalista veio pedir uma entrevista, eu dei uma entrevista. Eu não sou de fugir de imprensa e dizer que não vou dar entrevista por qualquer que seja o assunto, polêmico este ou não. Eu não fujo. E também não disse, em hipótese alguma, não sei se Vossa Excelência viu por inteiro, que eu sou candidato. Mas eu agradeço a Vossa Excelência que já está na torcida por minha pessoa. Obrigado, senhor presidente. Nós vamos votar, antes, porém, deputado delegado Harrison.
Senhor presidente, só para concluir, parabenizar a preocupação do deputado Júnior Gel, e eu faço cor a essa preocupação com relação à preocupação do atendimento do Plano Saúde. Precisa melhorar? Precisa. Não tenha dúvida disso, deputado. Eu concordo com o senhor. Nós temos que ter uma melhora no atendimento à população, ao usuário, e vamos buscar esse caminho juntos, para que o Plano Saúde tenha realmente um atendimento de excelência à população, aos usuários que contribuem com o plano. Obrigado, senhor presidente.